A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs, com essa alegria, esse prazer, né? E nesta noite, com mais uma vez, estar ministrando a palavra de Deus, né? Segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus me deu se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, onde o tema diz que quando o rei teve um sonho, e no capítulo 1, versos 17, a palavra de Deus nos diz claramente assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Bom, meus irmãos, nós sabemos que esses homens, Daniel e seus companheiros, eles foram levados a cativo. E nós sabemos que Deus tem os seus propósitos, que muitas vezes não entendemos, mas sabemos que nós, em qualquer lugar que nós estejamos, nós temos a graça, nós temos um dom para nós podermos fazer a diferença. E esses homens cativos, eles fizeram essa diferença, como você faz, como eu faço, como cada um de nós fazemos. Cada um de nós temos, Deus tem um propósito diferente, dons diferentes, para que possamos ser usados, para que possamos, né, as pessoas ver quem é Deus nas nossas vidas. E com Daniel não foi diferente. Esse capítulo 2 do livro de Daniel é bem extensa, a leitura são 49 versículos, e no começo desta passagem, do capítulo 2 de Daniel, diz a palavra assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas ficarão feitas em monturos. Nós podemos notar nessa passagem, como já foi lido, e eu vejo muitas pessoas quando têm sonho, elas contam o sonho. E a Bíblia diz, né, quem tem sonho, conte. É a palavra de Deus que fala assim. Mas o rei, ele estava determinado, né? Primeiro chamou homens que não tinham uma capacidade que Daniel tinha. Homens que precisavam ouvir o sonho para dar uma interpretação, vamos dizer assim, fora dos padrões, né? E não com perfeição. E ali esse homem, ele fez, o rei falou: olha, se não fizerem, se não contarem o que eu sonhei e dando a sua interpretação, vós sereis mortos, vossas casas, como falei, um monturo. E essa notícia, ela chegou ao conhecimento de Daniel. E Daniel, ele disse, né, pediu àquele homem que foi designado para exterminar todos, e ele disse assim: faça ao rei saber que eu vou diante dele. Porque Daniel, ele tinha o que? Ele tinha a graça, ele tinha o dom, a sabedoria e a inteligência em todo tipo de sonho, de interpretações. E o que acontece? E Deus, ele, nas nossas vidas, ele é o quê? Ele é glorificado. Este homem, nós sabemos, esse rei, que era um homem idólatra, que sabia quem era o Deus de Daniel, que sabia quem era o rei daqueles jovens, mas ele teve a oportunidade de entender que o Deus que nós servimos, que Daniel servia, é o Deus que revela as coisas profundas e ocultas. O rei, ele ficou até mesmo admirado, né? E a capacidade de Daniel, a certeza, a convicção
que Deus daria a ele o sonho, e tanto que diretamente daria a ele a interpretação. Ele pede para os seus companheiros: orem para que o Deus do céu venha me revelar aquilo que o rei sonhou. E eu fico de uma forma muito assim admirado com essa história de Daniel e de seus amigos, da forma como Deus faz e como Deus age. Então, preste atenção numa coisa: você é a pessoa certa que foi designado por Deus para fazer o papel de que muitos desses homens não podiam fazer, nem feiticeiros, nem magos, nem cantadores, nada. Eles não tinham ao Deus que Daniel servia, eles não tinham a graça que Daniel tinha. Então, o que eu quero dizer primeiramente é que você não é qualquer pessoa, que você tem um dom específico. Eu estava falando hoje com o pastor Ricardo sobre dons específicos, sobre o dom da cura e de como Deus se revela. Como fizemos até um comentário, né, de uma pessoa que já não está mais conosco, da ousadia que esse homem tinha, e ele teve, né, a revelação de Deus e se apresentou diante do rei, e por detalhes ele disse o que o rei tinha sonhado. Da forma que ele sonhou com uma estátua, como era a estátua, como era o braço, como eram os pés, explicou tudo para o rei, né? Detalhes por detalhes, daquilo que realmente ele tinha sonhado. Mas de onde vem isso? De Deus. De onde vem essas coisas? Dom de Deus, a graça de Deus. Mas, pastor Lineu, mas eles estavam em cativo. Mas mesmo cativo, Deus, ele ainda vela sobre os seus filhos. Ele vela em cuidar dos seus filhos, ele vela sobre sua palavra para cumprir. E dentro dessa história nós podemos ver que a história de um crente, na vida de um crente, no caminho tem espinho, tem acidente, tem tantas coisas que a gente não entende, mas tudo permitido por Deus. Será que Deus não tinha um propósito nisso? De levar esses moços jovens, até mesmo que se absteram de aquelas comidas pagãs, que eram oferecidas a outros deuses, eles não fizeram parte disso por temor a Deus, por saber que o Deus dele era o único que devia ser adorado. Então, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E ali, Daniel, voltando ao assunto, Daniel, com a graça de Deus, ele conta. Eu fico assim, pensando, como a forma do rei, né, de ele olhar e prestar atenção em todas as palavras que saem da boca de Daniel, e ele olhar com admiração. Então, quando as pessoas nos olham com admiração, pode você passar o que estiver passando, mas você faz a diferença. Eu podia colocar detalhes aqui: você pode estar desempregado, mas você faz a diferença. Você pode estar passando necessidade, mas você faz a diferença. Você é a diferença. E as pessoas, com tudo que elas podem ver na tua vida, elas veem uma coisa que é o principal nas nossas vidas: ver Deus. E ali ele conta o sonho, revela detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. E com uma palavra muito extensa, eu vou fazer algum comentário. Diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E ele começou a narrar: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Por aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Pois aquele que revela mistério, quem? Deus. Ele se revelou a você. E eu faço uma pergunta: mas Deus se revelando a um pagão? Um homem que não temia a Deus? São coisas para a gente entender na profundidade de como Deus faz, de como Deus age. Mas ali estava o quê? Uma pessoa, né, que Deus podia contar. E a pergunta é: Deus pode contar contigo?
em qualquer momento, em qualquer situação? Será que Deus pode contar contigo? Será que você tinha essa coragem de falar, olha, eu quero me apresentar ao rei? Será que você tinha essa ousadia, né, de tomar essa postura e falar, não, vou lá e me apresento? Porque ele sabia que não era só aqueles homens que estavam a perigo de morte, mas eles também estavam correndo perigo, ele e seus amigos. Mas ali tinha um homem que tinha um Deus na vida dele, o Deus que desfaz decreto daquele que fez decreto. Através de Daniel, Deus mudou aquele decreto. Deus mostrou àquele rei que ali tinha um homem capacitado para fazer o rei entender que aquele sonho não foi apenas um sonho, mas que tinha um significado. E ali Daniel, aleluia, ele foi um homem que Deus fez mudar o decreto, mudar aquela sentença. E através de você, Deus muda a sentença. Através daquilo que Deus te deu, Deus faz mudar a sentença. O rei já tinha decretado, vão morrer todos. Já tinha dado decreto, porque ninguém sabia, ninguém podia falar para o rei o que ele tinha sonhado, em todos os detalhes. Mas através da graça de Deus na vida de Daniel, a sentença foi mudada. E através da sua vida, qualquer situação, a sentença ela é mudada, porque Deus faz assim. E ele começou a relatar como foi o sonho, e a mim foi revelado este mistério, porque não haja em mim mais sabedoria de todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. E ali começa a narrar, do versos 31 em diante. O rei estava às vendas, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Olha os detalhes. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando uma pedra, foi cortada sem auxílio das mãos. Feriu a estátua num pé de ferro, e do barro e os esmiuçou. Os detalhes tão profundos, tão detalhados, que quando eu comecei a ler essa palavra ontem, eu não sabia que hoje estaria aqui, né? E Deus quis mudar a mensagem, mas essa mensagem vamos continuar, e assim foi. E ele diz assim no verso 36, este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei, olha só, este foi o sonho, e a sua interpretação, diremos o quê? Ao rei. Tu, ó rei de reis, e a quem Deus do céu confiou o reino, o poder, a força e a glória. Você sabe que tem pessoas que ela tem, a graça tem o poder, tem tantas coisas, mas ela não sabe que o próprio Deus colocou ele ali e ela ali. E ali foi o quê? Uma visão, um sonho, para o rei saber que ele estava naquela posição, porque o Rei da Glória tinha colocado ele. E ali começou, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual domínio será sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça como o ferro, quebra todas as coisas. Assim lhe fará em pedaços e os esmiuçará. E no verso adiante, diz assim no 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes gêneros, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E ali continua então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em rosto
em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas e manjares suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois puseste revelar este mistério. A importância, eu fico muitas coisas para entender, o chamado de Deus na vida de um homem, o chamado e a graça de dar sabedoria, dar entendimento e dar honras a um homem que entregou, que revelou, que foi usado por Deus. Nós vemos aí a bondade de Deus na vida de Daniel e outras coisas mais que ele passou. Nós vemos a bondade de um homem sendo usado por Deus. Em nós habita o Espírito Santo, a graça, como eu falei, e nós somos honrados, né, pela honra que Deus nos dá, pelo aquilo que Deus nos faz, que as pessoas fazem ver quem é o Deus nas nossas vidas. E esse rei falou: olha, esse teu Deus é Deus dos deuses. Ele viu, ele reconheceu o poder, a soberania de um Deus de Daniel. Ele reconheceu, ele teve esse reconhecimento. Será que esse homem reconheceria se não tivesse o sonho? Será que esse homem, né, conheceria esse Deus? Falaria de um modo, né, tão assim, sabe, de uma confirmação: esse Deus é Deus. Eu creio que ele ouvia falar de Daniel, mas ele não sabia o Deus que havia na vida de Daniel. E assim nas nossas vidas, eles veem as nossas vidas, mas eles não viram ainda muitos quem é o Deus da nossa vida e o que o nosso Deus é capaz de fazer. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Não há nada encoberto para Deus, não há nada que Deus não possa saber, não há nada que Deus não possa se revelar. E eu estava fazendo um comentário, a minha cunhada, irmã da minha esposa, ela é uma pessoa que ela tem a graça da revelação do sonho. Você sonha, comenta para ela tem a revelação, minha esposa tem essa graça. Eu já não tenho, muitos não têm, mas alguns têm. E ali foi o Deus de Daniel, o nosso Deus, né? Se revelou e mostrou aquele homem, aquele rei, que só existia um Deus no céu que sabe todas as coisas. E esses homens, esses magos, esses feiticeiros, eles não tinham a graça. E por mais que o rei contasse o que sonhou, mas eles não teriam interpretação. Mas Daniel teve. Fique com essa palavra, meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando você. E eu acredito que na hora dessa ministração, eu tenho certeza que Deus falou algo no teu coração, que Deus colocou algo no teu coração, que Deus fez você lembrar de alguma coisa, lembrar talvez de onde você estava, de onde Deus te tirou, e o propósito de Deus na tua vida. E esse propósito é esse: haja o que houver na caminhada. Pode até te venderem como José foi vendido, mas o sonho se cumpriu. O sonho se cumpriu. E o sonho para nossas vidas, de Deus para nossas vidas. Muitas vezes nós não podemos entender como é a caminhada, mas em toda ela, Deus está conosco. Deus está contigo, está comigo, em qualquer momento, em qualquer situação que você se encontre. Deus é aquele que cuida da tua vida. E eu quero fazer uma oração, agradecimento. E se alguém estiver ouvindo essa palavra, que está meio frio na fé, na caminhada, eu quero dizer: Jesus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. E Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Espera em Deus, confia, porque a resposta vem dEle. Não é que o homem decreta, é aquilo que Deus já decretou. E quando o homem decreta alguma coisa, Deus já tinha feito um decreto, né, para quebrar aquele decreto bem antes do que alguém possa fazer. Então todo decreto, a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que contra ti se levantar, e as juízo tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor. Vou orar por você. Se tiver alguém enfermo, quero apresentar agora em oração e agradecemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, te agradecer, te engrandecer, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor para conosco, por esta revelação, por tu ter levantado homens no tempo de Daniel, como nossas vidas, tu nos levantou, Senhor, meu Deus, para mostrar para o rei, para mostrar para as pessoas
que nós temos um Deus que revela o culto escondido profundo, e que tu, além, meu Pai, de revelar o sonho a Daniel, tu também deu a interpretação. E esse rei, Senhor, ficou muito admirado e engrandeceu a Daniel, Senhor meu Pai. Um homem, Senhor meu Pai, que também estava na lista daqueles que iriam perecer. Mas tu és o Deus que sabe todas as coisas. Dê da tua bênção a cada irmão, a cada irmã, Senhor, a esta igreja, ao pastor Ricardo e a todos os membros desse ministério, Pai. Em nome de Jesus. Amém.